sobre o sábado no contexto bíblico e no contexto histórico. Nós sabemos que a maior parte das igrejas, a maior parte rejeita o sábado como um dia de guarda. E para isso existem algumas afirmativas não bíblicas e bíblicas para que o sábado não seja esse dia respeitado hoje, atualmente. Então, nós já passamos alguns temas nos outros 3 estudos, e esses 3 estudos eu vou passar rapidamente, vou dar uma recapitulada assim, muito breve. Quem veio vai entender, quem não veio talvez pelo menos saiba do que se trata, mas nós vamos passar rapidamente. Primeiro, a guarda do sábado, ela não foi alterada 300 anos depois de Cristo. Ela foi, a iniciativa para se mudar do sábado para o domingo começa nos anos 130, em especial em 135, quando o Império Romano, através do imperador Adriano, fez algumas leis que restringiam o direito dos judeus. E como essas leis romanas atingiam o povo judaico e os cristãos, para não serem confundidos com os judeus e não sofrerem as mesmas sanções dos judeus, os cristãos então adotaram práticas religiosas diferentes para não serem confundidos. Então, a motivação para iniciar a substituição do sábado pelo domingo foi uma motivação política, uma motivação social, em cima de algumas decisões religiosas e também pagãs, porque o governo romano, ele interferiu na ação da religião judaica, e os cristãos, com medo ou com receio das sanções romanas, mudou do sábado para o domingo. Algumas medidas foram adotadas por Roma, pela igreja de Roma, que era a igreja da capital, a igreja que decidia as coisas porque estava ali junto do império, não é? Uma delas fizeram com que a instituição do sábado ela tivesse um caráter muito mais particular dos judeus, para o povo judaico, do que um memorial da criação. O sábado é encontrado na Bíblia no Gênesis, antes de existir qualquer judeu. Então é uma instituição bíblica para a humanidade, mas nessa época ele foi reduzido a uma instituição exclusiva dos judeus, inclusive dizendo que era para marcar esse povo depravado, mostrando que havia uma intolerância com relação ao povo judeu. Algumas medidas sociais foram adotadas também pela igreja. O sábado sempre foi um dia de comemoração, de celebração, um dia de alegria. Então, o que foi feito? Foi tirado todo o caráter de alegria do dia do sábado na igreja cristã, fazendo com que esse dia passasse a ser um dia de meditação e de jejum. Foram colocadas algumas imposições religiosas para transformar esse dia num dia de contrição entre os cristãos, para se contrapor ao dia da alegria no povo judeu. Então, quando um romano via os cristãos contritos, ele sabia que não era judeu, porque os judeus celebravam o sábado com alegria. O sábado é um dia de alegria. O jejum era um dos itens impostos justamente para fazer desse dia de alegria um dia de tristeza. Os judeus jejuavam no tempo de Jesus até 3 vezes por semana, nunca aos sábados. O sábado não é um dia de jejum, é um dia de celebração, um dia de alegria. Medidas litúrgicas adotadas pela igreja: foram proibidas todas as celebrações eucarísticas e assembleias religiosas. A reunião ao sábado foi proibida no âmbito da igreja cristã. E houve uma influência muito, muito particular para que o domingo fosse adotado como o dia escolhido. Nesta época, a partir dos anos 40 a.C.,
o sol passou a ser a principal divindade no panteão romano, porque até então Saturno era o principal. Mas 43 a.C., o sol já despontava como sendo o principal deus pagão. E nesta época, nos anos 130, ele continuava gozando dessa prioridade. Então, o dia do sábado, ou melhor, o domingo passou a ser celebrado também na igreja cristã. A primeira pintura antiga encontrada a respeito de Jesus é datada de 340 depois de Cristo, está sob o confessionário da Basílica de São Pedro e mostra Jesus numa quadriga, tendo na cabeça o sol, aquelas representações de luz do sol. Então, uma alusão a Jesus como sendo o Deus, uma junção, um sincretismo entre o Deus Sol e o próprio Jesus. Algumas afirmações cristãs com relação à troca do sábado para o domingo, elas têm conotação bíblica. Uma delas é que a ressurreição no primeiro dia da semana é a motivação para que o domingo fosse escolhido. Porém, a gente vê que não há nenhuma ordem explícita ou não explícita na Bíblia para que o domingo passasse a ser celebrado como um dia da ressurreição. Não há uma citação sequer com relação ao dia da ressurreição. Você encontra instituições que foram dadas por Deus, mas todas elas recebem uma ordem, um mandamento para que seja feita essa prática. Vale para o batismo, vale para a ceia do Senhor, vale para o lava-pés. Foram todas essas instituições nascidas na época do Novo Testamento, mas foram precedidas de uma ordem, de uma descrição clara de que a igreja deveria fazer esse tipo de cerimônia. Não há uma descrição para essa celebração, a celebração do primeiro dia da semana, como o dia da ressurreição. Algumas pessoas também, um dos argumentos é os aparecimentos de Cristo no domingo, e isso teria motivado a colocação do domingo como sendo o dia da celebração, o dia de reunião dos crentes, dos primeiros cristãos. Jesus aparece às mulheres, aos discípulos em Emaús, a reunião com os apóstolos, todos os discípulos no domingo seguinte, quando Tomé estava presente. Essas aparições, elas são indícios, segundo alguns, de que o domingo estava sendo estabelecido na igreja cristã. Só que o que a gente conclui é que não existe nenhum padrão coerente nas aparições de Jesus. E Jesus aparece também em outros dias fora do domingo. Uma vez ele aparece para comer, outra vez ele aparece porque Tomé não estava ali para mostrar que ele havia ressuscitado. São situações diferentes. Nós não encontramos um modelo para dizer que houve uma instituição de um dia de celebração da ressurreição. E nenhuma das vezes Jesus disse: venham e vamos celebrar o dia da ressurreição. Uma outra passagem é com relação à coleta que Paulo fala em Coríntios para os pobres, que deveria ser feito um recolhimento de ofertas para os pobres. O problema é que o texto diz que o propósito desse recolhimento de fundos não era para celebrar no domingo a coleta de ofertas, mas sim para que não houvesse o recolhimento quando Paulo fosse. E o texto, ele trata de ele tem quatro características interessantes. Primeiro, ela deveria ser, essa oferta, posta à parte periodicamente no primeiro dia da semana. Em segundo lugar, pessoalmente, cada um deveria fazer essa separação. A outra, privadamente, ele diz em sua casa, e ele diz proporcionalmente, conforme a sua prosperidade. Então, a instrução de Paulo à igreja de Corinto para recolhimento de ofertas, ela não fala de uma reunião na igreja, ou seja lá onde for, porque seria muito estranho Paulo dizer: você deve separar o dinheiro na sua casa, se todos estavam na igreja.
Por que ele ia dizer assim, guarde na casa no primeiro dia da semana, separe no primeiro dia da semana, se no primeiro dia da semana eles estariam então na igreja celebrando? Na verdade, quando Paulo diz isso, faça cada um periodicamente na sua casa, pessoalmente, ele está dizendo assim, como você trabalha no primeiro dia da semana e você recebe no primeiro dia da semana, uma parte da tua receita deve já ser separada no primeiro dia da semana. A mesma coisa no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, para que no dia que eu chegar, essa oferta que você quer dar já esteja preparada. Não há uma reunião pública para recolhimento de ofertas, e sim em casa, privadamente. A outra questão que se coloca é que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor no domingo, e o problema é que quando você vai a Paulo, e Paulo cita a ceia, e ele dá instruções a respeito da ceia, você vê que Paulo é muito específico quanto à maneira de celebrar a ceia, mas ele não define o tempo da ceia. O interessante é que Paulo diz assim, quando vocês se reunirem, então vocês celebrem a ceia desta forma. Ele não diz aos domingos ou aos sábados, até porque você lendo o livro de Atos, você vai reparar que eles se reuniam todos os dias e celebravam a ceia também todos os dias. Não era uma celebração dominical. Então, a afirmação de que a celebração da ceia era um motivo para que a igreja... era uma demonstração de que a igreja estava se reunindo aos domingos, ela carece de lógica. O tema de hoje, isso aí só para passar rapidamente, nós já fizemos isso nas outras vezes. O tema de hoje é sobre alguns textos de Paulo sobre o sábado, e que são usados em especial para dizer que o sábado não vale mais. Esses textos, eles são considerados textos difíceis, mas vocês vão ver que eles são difíceis, mas são assimiláveis. Em especial, esses textos estão em Colossenses, Gálatas e Romanos. São 3 textos muito específicos e que são usados com esse propósito. E nós vamos passar agora a ler alguns textos, justamente esses textos que falam a respeito do apóstolo Paulo em primeiro lugar. O apóstolo Paulo, ele respeitava o cristianismo a partir do judaísmo. Ele considerava que o cristianismo não era uma nova religião. Ele considerava o cristianismo como uma proporção normal, um segmento normal do judaísmo. Tanto é que o cristianismo ele era considerado uma seita judaica, ou uma nova face do próprio judaísmo, porque não mudou praticamente nada. Quando você encontra Filipe pregando para o etíope diz assim, essas coisas eu já sei, eu estou entendendo, você está explicando, e ele já conhecia, e ele diz, então para o carro aqui, tem um rio, e vamos proceder ao batismo. Quando você olha os judeus sendo batizados aos milhares, você encontra judeus que já conheciam toda a doutrina judaica, carecendo apenas de reconhecer que Jesus era o Cristo. Então, tudo aquilo que os judeus já sabiam, ele é somado ao fato de Jesus ser a realidade das sombras passadas. É assim que a Bíblia fala. Veja que Paulo respeitava tanto as instituições do Velho Testamento. O primeiro texto que a gente vai ler está em Atos capítulo 20. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Deixa eu achar também. O primeiro texto é o verso 6. Atos 20, o verso 6. Pode ler? Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Paulo diz assim, nós fizemos uma viagem para participar de uma festa dos pães sem fermentos, que na tradução Almeida chama de pães asmos. Ele fez questão de participar da festa dos pães. Será que
essa época já é posterior à morte e ressurreição de Jesus? É claro que sim. Paulo era um judeu perseguidor dos cristãos, se converte ao cristianismo e a partir da sua conversão ele continua nas práticas religiosas que ele conhecia, somada à realidade de Jesus como Salvador. Então, o primeiro texto diz que Paulo fez questão de passar a festa dos pães asmos em Filipos. O próximo texto, que é Atos 20, verso 16, diz que ele também celebrou o Pentecostes. Atos capítulo 20 e o verso 16, quem vai ler? Regina. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Veja que Paulo estava se apressando para passar o Pentecostes em Jerusalém. Ele fazia questão de participar das festas. O próximo texto, Atos capítulo 18, o verso 18. Atos 18, 18. Quem vai ler? Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Paulo faz então um voto. Esse voto é chamado na Bíblia de voto de Nazireu. Consistia inclusive de raspar a cabeça. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo, depois de se tornar cristão, praticando certos ritos que eram ritos dos próprios judeus. Atos capítulo 16, capítulo 21, verso 24. 21, 24. Participe com estes homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. O conselho é: Paulo, mostre que você continua guardando a lei. Inclusive algumas leis que nós não praticamos hoje. Porque depois desse fato, depois dessa época, houve um concílio, o concílio de Jerusalém, que estabeleceu aquilo que era aplicável ao cristianismo e aquilo que não era aplicável, com relação a rituais exteriores. O próximo, sobre a circuncisão, Atos capítulo 16, o verso 3. 16, 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circundou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Paulo fez com que Timóteo fosse circuncidado. Depois se estabelece que a circuncisão não era necessária mais, mas Paulo praticou o que nós estamos vendo. Ele respeitou as instituições do Velho Testamento. Paulo diz assim: eu sou zeloso, eu sou extremamente zeloso com relação à lei. Paulo não era um revolucionário inconsequente. Ele respeitava, inclusive, além do que precisava. Porque essa era a tendência dos judeus, né? Os judeus, com medo de profanar alguma lei, ele guardava em excesso. Foi essa crítica, inclusive, de Jesus. Eles excediam aquilo que a própria lei exigia. A pergunta é: será que existe algum texto dizendo que Paulo guardou o sábado? Será que tem algum texto que diga que depois da conversão de Paulo, ele guardou o sábado? Eu vou mostrar aqui 84 vezes na Bíblia que Paulo guardou o sábado. O primeiro
Nós vamos para Atos capítulo 13 e o verso 14. Atos 13 e o verso 14. O Perge prosseguiu até Antioquia da Psídia, e no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. No sábado ele foi à sinagoga. O outro, o verso 44 do capítulo 13. 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Na semana seguinte, ele também guarda o sábado e vai à igreja. O próximo texto, capítulo 16, o verso 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Num outro sábado, onde não havia uma sinagoga, ele achou um lugar agradável para guardar o sábado e reuniu uma pequena congregação de mulheres. O próximo texto, Atos capítulo 17, verso 2. Seguindo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Temos aqui mais 3 sábados. 3 sábados, Paulo se reunindo para discutir as Escrituras. Capítulo 18, o verso 4. Verso 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quantos sábados? Todos. Mas o que diz o verso 11? Verso 11. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, e ensinando-lhes a palavra de Deus. 1 ano e meio dá mais 78 sábados. E diz que todos os sábados ele estava ali. Conclusão, só nesses textos aqui nós encontramos 84 sábados que Paulo guardou. É muito fácil a gente passar além do texto ou imaginar que uma coisa aconteceu quando aquilo não aconteceu. Biblicamente, nós cantamos que a Bíblia é a nossa inspiração. Biblicamente você encontra Paulo relatado aqui, e que 84 sábados ele se reuniu com as pessoas para celebrar o dia de descanso. Isso é Paulo. Paulo que é dito como sendo o homem que aboliu o sábado, que a teologia de Paulo exclui o sábado. Mas veja o que diz aqui esse texto de Filipenses capítulo 3, 17. Diz: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Paulo diz, não só eu faço, mas vocês também devem me imitar, inclusive com relação ao sábado. Agora, por que é que não se entende, ou melhor, por que é que se entende que Paulo excluiu o sábado do Novo Testamento? Se ele guardou o sábado, se ele fez voto de Nazireu, se ele participou das festividades da Páscoa, do Pentecostes, de Pães Asmos, tudo isso, por que é que dizem que Paulo, justamente Paulo, que diz assim, sejam meus imitadores, Paulo excluiu o sábado? Nós vamos justamente agora para essa questão. Alguns textos que são considerados difíceis, e vamos ver o testemunho de São Pedro, capítulo 3 da segunda carta de Pedro, está ali pertinho do Apocalipse, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, os versos 15, segunda Pedro, capítulo 3, os versos 15 até o 17. Quem vai ler? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza.
Pedro, que era um homem simples, ele diz assim: Paulo escreve difícil. Paulo, ele é sábio, ele tem muita sabedoria, mas ele escreve difícil. Você acha que Pedro podia dizer isso? Paulo, ele sabia várias línguas, ele era um homem estudado, era um homem que conhecia muitos lugares. Pedro, ele era um pescador nativo ali, e Pedro disse assim: olha, as coisas que Paulo fala são difíceis. O pior é o seguinte, a conclusão de Pedro: há pessoas que pegam os escritos de Paulo e torcem esses escritos para transformar aquilo que ele falou numa verdade de acordo com a sua vontade. Essas pessoas torcem a Bíblia, torcem os escritos, mas para a perdição. E parece assim que Pedro escreveu isso essa semana, porque se ele olhar o que fazem com os escritos de Paulo, ele está coberto de razão. Na verdade, Paulo escreveu difícil, mas não é tão difícil assim. Nós vamos para os 3 textos que são considerados pela comunidade religiosa protestante como os textos que mostram que Paulo é contra o sábado, que ele tem uma nova verdade a respeito desse assunto. Eu separei por 3 cores: o azul, o vermelho e o amarelo. Então, tudo que estiver em azul é o primeiro tema que nós vamos estudar. Tudo que estiver em azul se refere a Colossenses capítulo 2, de 14 a 17. O que estiver em vermelho vai ser sobre Romanos, e amarelo a parte de Gálatas. São esses três pilares que nós vamos agora analisar para ver se tem alguma razão. O primeiro texto, Colossenses capítulo 2, os versos 14 a 17. Colossenses, ele está junto de Filipenses, depois de Atos, Romanos, Gálatas, Colossenses, capítulo 2. Quem é que vai ler? Os versos 14 até o 17. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Texto um pouco difícil, né? É um pouco complexo. Então a gente vai desvendar esse texto para entender o que Paulo realmente estava querendo dizer com isso. Antes nós vamos ver a história, o que fala. Santo Agostinho, um líder da Igreja Católica, disse que o Senhor quebrou o sábado, mas não tornou-se culpado por isso. Ele, a luz que chegou, estava removendo as sombras. Uma referência direta ao texto de Colossenses. Não só Santo Agostinho, mas Calvino, na Idade Média, disse que Cristo, por sua morte, aboliu a observância de ritos. A razão pela qual liberta os cristãos da observância delas é que eram sombras em uma época em que Cristo estava ainda, por certo modo, ausente. Todos eles citam as sombras. Lutero, citando Colossenses 2, 16 e 17, diz: aqui Paulo aboliu o sábado, pelo nome o chamou de sombra que passou, porque o corpo, que é o próprio Cristo, já veio. Lutero considerava o sábado como extinto, como uma sombra, porque o próprio Jesus já havia vindo. Qual era o problema em Colossos? Existia nesse lugar algumas heresias, e é a respeito disso que Paulo escreve. Se você pegar todas as cartas, Paulo sempre está escrevendo em cima de algum problema da igreja local.
está sempre esclarecendo algum problema que havia. Você vê isso em Corinto, você vê isso em Tessalônica, você vê isso em todas as cartas de Paulo. Qual era o problema em Colossos que ele escreveu aos Colossenses? Primeiro, ele refuta um erro teológico e também um erro prático que havia entre os colossenses. Havia um problema teológico, e é isso que a gente vai ver. Qual era o problema teológico? Nós vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 8, para entender qual é o erro teológico deste povo, desses cristãos. Colossenses capítulo 2, o verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ele diz, existe um problema nessa igreja. Algumas pessoas estão querendo fazer de vocês suas presas através de filosofias que são humanas, são vãs, segundo a tradição dos homens e não de acordo com a instrução de Jesus. Então, a autoridade para aquilo que estavam fazendo nessa igreja se baseava na tradição dos homens e não naquilo, assim diz o Senhor. É isso que Paulo está refutando. Qual era o objetivo, então, de Paulo? Colossenses capítulo 2, verso 23. Ou melhor, qual era o objetivo deles? Colossenses 2, 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aquelas pessoas, elas estavam querendo alcançar a sabedoria através de práticas humanas, através de instruções humanas, inventadas pelos homens de acordo com a tradição. O próximo, Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Além de sabedoria, o que mais eles queriam? Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estes gregos, queriam o conhecimento, conhecer mais a respeito de Deus. E por último, o entendimento. Colossenses capítulo 1, verso 9. 1:9. Salmo 19. Como? 19. Mas é 9. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês, pedindo a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. No capítulo 2, verso 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Qual era o objetivo dessa igreja? Crescer em sabedoria, em conhecimento, em entendimento, através de uma informação que não era bíblica, que não era vinda de Deus. Paulo está refutando um erro teológico. O erro teológico é, ao invés de vocês buscarem de Deus a sabedoria, o conhecimento e o entendimento, vocês estão procurando nas tradições humanas. O próximo texto, capítulo 2, versos 10 e 15. Como eles buscavam isso? Capítulo 2, versos 10 e 15. Verso 10.
E por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Verso 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui diz assim, que o verso 10, eles eram perfeitos no amor, mas em cima do principado e da potestade, ou prestando homenagens a principados e potestades, a poderes cósmicos. E o verso 18 diz... Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. O que eles faziam como prática? Eles usavam elementos do universo e a adoração de anjos. A adoração de anjos consistia de um erro teológico, tentando buscar o quê? O entendimento, o conhecimento, a sabedoria. Havia um problema nessa igreja. É isso que Paulo está combatendo. O problema da igreja era a centralização da sua mensagem teológica em cima de tradições humanas e não na inspiração de Deus. É isso que Paulo está tentando combater. Mas existia também um erro prático. O erro prático é Colossenses capítulo 2, verso 1. Colossenses 2, verso 1. 2:11. Oh, desculpa, 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, e não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Esses ascéticos, e depois a gente vai falar sobre isso, a primeira coisa, eles queriam se afastar do mundo, desposar-se da carne. Primeiro ponto. O segundo, o verso 23. Capítulo 2, verso 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para enfriar o impulso da carne. Eles tinham um cuidado rigoroso com relação à disciplina do seu corpo. Um excesso de cuidado com o corpo. O terceiro texto, capítulo 2, verso 16, e depois o verso 21. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. 21. Não manuseie, não prove, não toque. Qual era o cuidado deles? Na prática, eles cuidavam muito da separação entre eles e o mundo. Eles tinham uma rigorosa disciplina com relação ao cuidado com o corpo. Eles também proibiam o uso de certos alimentos e bebidas, e eles tinham um cuidado grande com relação a épocas e festividades sagradas. Este era o problema prático que havia em Colossos. Nós falamos ali sobre ascetismo. O que era o ascetismo? Era uma doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isso é, a disciplina e com o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade ou à virtude. Os ascéticos, eles faziam o quê? Eles cuidavam, eles tinham regras muito rígidas, muito rigorosas com relação à maneira de viver, para que eles fossem purificados pela prática de certas atitudes religiosas. Algumas práticas religiosas faziam com que eles se santificassem. É algo muito comum ainda hoje. Pessoas que procuram algumas práticas religiosas
e eu vou passar o próximo texto, que diz algumas coisas que eles faziam. A circuncisão, cuidado no comer, no beber, nos dias de festas, nas luas novas, nos sábados, não tocar em certas coisas, não provar, não manusear. Pessoas que têm um cuidado imenso com relação a certas práticas que envolvem comida e que envolvem atos religiosos, com o objetivo de alcançar um degrau de santificação. Esse era o problema em Colossos. É isso que a gente nota em Colossos. A Bíblia fala a respeito de comer e beber. Ela dá instrução a respeito disso. Mas eles ultrapassavam toda e qualquer instrução bíblica. Vejam aí. O erro prático levava os cristãos a acreditar que, se submetendo aos costumes ascéticos, eles estavam recebendo uma proteção adicional e certificando-se de irrestrito acesso à plenitude divina. Qual era o problema ali? O problema é que eles estavam desfocados. Eles buscavam a salvação pelas obras, pela prática de obras. Mas a Bíblia também fala claramente, no texto fala, de Colossenses 2,16, fala a respeito dos sábados, não fala? Ele fala sobre várias coisas, inclusive dos sábados. A palavra que é usada ali, sábados, é sabaton. E essa palavra, ela é interessante porque ela não está falando sobre sábado. É o plural que era usado para designar uma semana. Este fato de dizer assim, vou pegar o verso 16, 2,16, diz assim: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, ou dos sábados. Está falando das festividades semanais. Não está falando do dia de sábado, o sétimo dia. Porque antes disso, ele diz das festas, da lua nova e dos sábados. Quais eram as festas? Era uma alusão a festividades anuais, as luas novas, festividades mensais e semanais. Isso é básico para entender esse texto. Ele não está falando a respeito dos sábados. Esse sábado é o sábado que vem, o outro sábado. Está falando de festividades que aconteciam uma vez por ano. Qual é uma festividade que acontecia uma vez por ano? Páscoa. Pentecostes. Eram festividades anuais. Quais eram as festividades que se encaixavam na semana, com uma semana toda? Várias festividades duravam uma semana. Nós lemos um texto que Paulo dizia assim, que ele queria passar a festividade da semana dos pães asmos. Então, ninguém julgue por causa disso. Ele não está falando a respeito do sábado, da palavra do sábado especificamente. O que podia estar acontecendo lá? Algumas coisas. A observação de modo rigoroso e supersticioso das cerimônias religiosas. Havia isso. Ou crenças astrológicas atribuídas ao dia de Saturno que foram incorporadas pelos cristãos. Havia algum problema com relação à própria guarda do sábado e das festividades. Alguma coisa que estava acontecendo que Paulo não concordou. O que Paulo condena? Ele condena os costumes heréticos, ascéticos e sincretistas. Eram heresias que estavam sendo colocadas, eram costumes de pessoas ligadas simplesmente a obras de salvação, e o sincretismo, que é a união de religiões e de pensamentos filosóficos. Isso Paulo está reprovando. Mas um preceito não se torna nulo pela condenação dos seus abusos. Entende? Não é porque abusam da guarda de alguma coisa que aquilo passa a ser errado. Os judeus, eles dizimavam a hortelã e o cominho, não era isso? E Jesus, ele fala a respeito dessa prática de dizimar o mínimo. Ele simplesmente não eliminou a questão do dízimo, mas ele diz assim: sabe, vocês têm um problema, né? Vocês são tão rigorosos com isso, mas esquecem outras coisas.
Então Paulo não estava condenando a guarda do sábado. Inclusive ele nem está citando o sábado. O sábado está entrando no contexto, nas festividades anuais, mensais e semanais. Vamos para o texto esse texto de Colossenses é o mais longo, porque é o mais complicado, né? Esse é o texto mais que embasa tudo, por isso que a gente gasta mais tempo com ele. Colossenses capítulo 2, verso 14, que a gente vai ler de novo, 2,14, quem que vai ler? 2,14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. As pessoas dizem o seguinte, que Jesus pregou na cruz o sábado, cravou no sábado, porque ele, na cruz, ele riscou isso tudo. E depois, em seguida, fala sobre festas, lua nova, sobre sábados. Mas aqui o que Paulo está usando é uma metáfora legal, porque ele coloca alguns itens da legislação, do judiciário nesse texto. Primeiro, Deus como juiz tirou do meio. Ele tirou do meio. Isso quer dizer o seguinte, o meio era o lugar do acusador. Isso foi removido. Fala também que ele riscou, ele cravou na cruz, e havia um certo documento escrito que foi pregado na cruz. Não, foi só um reator que queimou. Você pode apagar, acho que a primeira luz ali, pessoal. Pronto. Aqui existem vários elementos jurídicos que são citados por Paulo. Era outro ali só. Vamos lá. O que foi cravado na cruz? O que foi cravado na cruz neste texto aqui, ele faz alusão a uma palavra grega que é xerografon. O que é xerografon? Xerografon é um acordo escrito ou um certificado de débito. Isto foi cravado na cruz. Foi cravado na cruz o xerografon. Nós vamos ter que avançar um pouquinho em cima de grego para a gente entender o que ele está falando. Será que Paulo estava falando do xerografon que foi pregado na cruz, referindo-se à lei mosaica de ordenanças? Será que ele estava falando que as leis de ordenanças não valem mais e que foram cravadas na cruz? Outra, será que ele estava cravando na cruz a lei moral dos 10 mandamentos? Será que é isso que ele estava cravando? Nós vamos para o texto de Romanos, capítulo 7. Romanos, deixa marcado lá o Colossenses, que a gente vai voltar nele. Romanos, capítulo 7, umas páginas só para trás. Capítulo 7, do verso 7. Que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo diz assim, o problema está na lei. Você elimina a lei para resolver o problema do pecado. Quando você tira a lei, você acabou com o pecado, acabou com a culpa do pecado. Não se remove a culpa destruindo a lei. Se você tira a lei, a culpa continua, porque você continua fazendo aquilo. Então Paulo diz assim, a lei não é pecado, é a transgressão da lei que é pecado, certo? A lei não, o problema não está com a lei. Veja a tradução na linguagem de hoje desse mesmo verso. Ela diz assim, anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Jesus pregou na cruz uma conta, algo que era contrário a nós. Então, o que será que é isso? Xerografon.
os comentaristas concordam que significa certificado de dívida, ou um livro contendo o registro do pecado. Isto é xerografão. Os judeus, eles têm uma relação Deus-homem como o Deus o credor e o homem devedor. A gente encontra isso nas parábolas e na prática religiosa também deles. Então, passando para cá, xerografão é ou o certificado de dívida do pecado ou o livro de registros dos pecados. Ele não pode ser nem a lei de Moisés, nem os 10 mandamentos, nenhuma das leis, porque as leis não contêm registros de pecados. Paulo está dizendo que alguma coisa foi pregada na cruz. Alguma coisa chama-se xerografão. E xerografão é um registro de pecados. O que Jesus cravou na cruz? Os nossos pecados. Os nossos pecados foram pregados na cruz. É isso que Paulo está dizendo. Graças ao sacrifício de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Ele não poderia estar dizendo que a lei foi pregada, porque a lei não tem registro algum. A lei não registra os nossos pecados. Esse é o primeiro texto de Colossenses, que fala sobre sábados, no sentido plural, fala sobre sombras. Por que eram sombras? Porque Cristo é a realidade, né? Todas as coisas apontavam para Jesus. E agora nós chegamos no segundo texto. Romanos capítulo 14. Eu disse que a gente ia voltar para Colossenses, mas eu me enganei. Romanos capítulo 14. E nós vamos ler o verso 5. Romanos 14. Não há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Paulo diz assim que tem gente que faz diferença entre dias e dias. Essa versão Almeida. Faz diferença entre dias e dias. Mas o outro julga que todos são iguais. Vamos ver o que estava acontecendo em Roma. O que acontecia em Roma? Havia ali em Roma um grupo ascético fanático que advogava o seguinte. Primeira coisa, estrito vegetarianismo. Capítulo 14 de Romanos, o verso 2. 14, 2 de Romanos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Eles pregavam sobre vegetarianismo estrito, somente vegetais. Outro, verso 21, 14, 21. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Não beber carne, mas também não beber vinho. E o verso 5. Verso 5. Um faz diferença entre dias e dias, nós já lemos esse texto, mas outro julga que todos os dias são iguais, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. O que acontecia ali? O que acontecia em Roma? Esse grupo fanático, ele pregava estrito vegetarianismo. A lei mosaica não prescreve estrito vegetarianismo. A lei de Moisés não fala sobre estrito vegetarianismo. Segundo, fala sobre observância de dias para comer e não comer, sobre jejuns, e a lei mosaica não falava sobre dias específicos para jejum. Então essas leis, elas se referem a coisas ascéticas e não bíblicas. Vamos para o próximo texto. Paulo então relaciona comer e não comer, que é jejuar, com observância de dias. O verso 14 diz assim: o que come, para o Senhor come, e o que não come, para o Senhor não come. Os dias que são mencionados aqui não podem ser os dias de sábado, porque nós sabemos que não existia jejum aos sábados.
Ele não está falando sobre jejum aos sábados. Então, não tem nada a ver com o comer e o não comer com o sábado. Outra característica em Roma. Aos romanos, Paulo age de uma forma mais tolerante. Paulo também evoca o agir segundo as convicções próprias. Diz cada um faz para o seu bem, para a sua fé. E o modo como que cada um exercita a sua fé não é essencial. Paulo, então, ele não condena os romanos como ele estava falando com os colossenses. Qual era o problema? Eles não estavam alterando grandes coisas, mas simplesmente eles estavam abusando, talvez, de costumes ascéticos, um pouco diferente do que acontecia em Colossos. Em Romanos 14, a questão não está sobre guarda da lei ou liberdade para não guardar. Está sobre questões que são não essenciais à consciência, dados por convicções e costumes que não minavam o fundamento do Evangelho. Em outras palavras, Paulo aconselha que sejamos respeitosos